Vamos começar falando sobre lógica. Lógica é a parte da matemática que estuda o raciocínio correto, e dentro dela, um conceito fundamental é o de proposição. Proposição é qualquer frase que possa ser classificada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, quando dizemos que 2 mais 2 é igual a 4, estamos afirmando algo que é verdadeiro. Já se dissermos o céu é verde, estamos fazendo uma afirmação falsa. É importante lembrar que nem toda frase é uma proposição. Perguntas, comandos ou opiniões não contam, como que horas são? Ou fecha a porta, porque elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Dentro da lógica, trabalhamos também com conectivos, que servem para unir proposições e formar proposições mais complexas. Um dos conectivos é a negação, que inverte o valor lógico da proposição. Por exemplo, se temos a proposição está chovendo, a negação seria não está chovendo. Outro conectivo muito usado é a conjunção, representada pelo e. Uma conjunção é verdadeira somente quando ambas as proposições que a compõem são verdadeiras, como em está chovendo e está frio. A disjunção, que usamos quando falamos ou, é verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Por exemplo, vou ao cinema ou vou ao parque. Será verdadeiro se você fizer qualquer uma das atividades. Temos também o condicional, o famoso se então, que é falso somente quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Um exemplo é: se chover, então ficarei em casa. Por fim, existe o bicondicional, o se e somente se, que só é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Um exemplo seria: vou ao parque se e somente se estiver sol. Dentro da lógica, existem também as equivalências lógicas, que são proposições compostas que têm o mesmo valor lógico em qualquer situação. Um exemplo clássico é a lei de De Morgan. A negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. De forma semelhante, a negação de P ou Q é equivalente a não P e não Q. Outra equivalência importante é que se P então Q é o mesmo que não P ou Q. Ainda dentro da lógica, falamos de predicados e quantificadores. Um predicado é uma proposição que depende de uma variável. Por exemplo, x é maior que 5. Quando aplicamos um quantificador existencial, dizemos que existe algum x que satisfaz essa condição. Quando usamos o quantificador universal, estamos afirmando que a condição vale para todos os valores possíveis de x. Por exemplo, se dissermos todos os alunos passaram no exame, estamos usando um quantificador universal. Se dissermos algum aluno passou no exame, usamos o quantificador existencial. Passando agora para conjuntos, podemos pensar em conjuntos como coleções de elementos bem definidos. Um conjunto pode ser formado por números, letras ou qualquer objeto que possamos identificar claramente. Por exemplo, podemos ter o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3. Cada elemento do conjunto é aquilo que pertence a ele. Então, o número 2 pertence ao conjunto A, mas o número 4 não. Com os conjuntos, podemos fazer várias operações. A união de dois conjuntos reúne todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. A interseção pega apenas os elementos que estão em ambos os conjuntos. A diferença de conjuntos pega os elementos que estão em um conjunto e não estão no outro. E o complemento considera todos os elementos que não estão dentro de um conjunto, considerando um universo maior. Para visualizar essas operações, usamos os diagramas de Venn, que representam os conjuntos como círculos sobrepostos, mostrando onde os elementos se encontram, onde se cruzam e onde estão isolados. Agora vamos falar sobre números e operações matemáticas. Começamos pelos números inteiros, que incluem todos os positivos, os negativos e o zero. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos como frações, como 1/2 ou -3/4. Já os números reais incluem todos os racionais, mas também os irracionais,
como a raiz quadrada de 2 ou o número π. Com esses números, realizamos operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. É importante lembrar das propriedades básicas: a comutativa, que diz que a ordem não altera o resultado; a associativa, que diz que a forma como agrupamos os números não altera o resultado; e a distributiva, que permite multiplicar um número pela soma de outros dois.
Agora vamos falar sobre proporcionalidade, um conceito fundamental na matemática e em diversas situações do dia a dia. A proporcionalidade pode ser direta ou inversa. Quando falamos em proporcionalidade direta, estamos lidando com situações em que duas grandezas variam na mesma proporção. Isso significa que se uma aumenta, a outra também aumenta, e se uma diminui, a outra também diminui. Por exemplo, se uma pessoa trabalha 4 horas e produz 8 unidades de um produto, trabalhando 8 horas, ela produzirá 16 unidades, mantendo a mesma taxa de produção. Essa relação é direta, porque a variação de uma grandeza acompanha a variação da outra de forma proporcional. A fórmula mais comum para representar proporcionalidade direta é y igual a kx, onde k é a constante de proporcionalidade. Quando conhecemos dois pares de valores correspondentes, podemos encontrar a constante e calcular qualquer valor desconhecido. A proporcionalidade inversa, por outro lado, ocorre quando uma grandeza aumenta enquanto a outra diminui de forma proporcional. Um exemplo clássico é o trabalho realizado por pessoas em uma tarefa. Imagine que 4 pessoas conseguem concluir um serviço em 6 horas. Se aumentarmos o número de pessoas para 6, o tempo necessário para realizar o mesmo serviço diminui proporcionalmente. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo será necessário e vice-versa. A relação inversa é representada pela fórmula x vezes y igual a k, onde o produto das duas grandezas permanece constante. Entender essas relações é essencial para resolver problemas de velocidade, tempo, quantidade de trabalho, receitas e muitas situações práticas do cotidiano. Agora vamos falar sobre medidas. Medir é uma forma de quantificar objetos, espaços e fenômenos, e existem diversas unidades para diferentes grandezas. Medidas de comprimento incluem metros, centímetros e quilômetros, e são usadas para determinar distâncias, tamanhos de objetos e alturas. Medidas de área, como metros quadrados ou hectares, servem para medir superfícies, seja de um terreno, de uma parede ou de qualquer espaço plano. Quando falamos de volume, medimos em litros, mililitros ou metros cúbicos, aplicável a líquidos, sólidos ou espaços tridimensionais. A massa, que usamos para medir o peso dos objetos, é expressa em gramas ou quilogramas, enquanto o tempo é medido em segundos, minutos, horas e dias. É fundamental saber transformar unidades e entender a relação entre elas. Por exemplo, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados e 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Ter domínio dessas medidas permite resolver problemas de geometria, física e situações do cotidiano, como o cálculo de materiais, distâncias e capacidade de recipientes. O próximo tema envolve estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Esse tipo de raciocínio é muito cobrado em concursos, pois exige análise e dedução. Imagine que você recebe um conjunto de informações sobre como diferentes pessoas estão posicionadas ou relacionadas entre si. Por exemplo, 3 pessoas podem estar sentadas em uma fila, e você recebe informações como: Ana não está na primeira posição. Carlos está à esquerda de Beatriz. A partir dessas informações, você precisa deduzir quem está em qual posição. Isso exige atenção aos detalhes e compreensão das condições estabelecidas, pois cada informação fornece restrições que limitam as possibilidades. Frequentemente, é útil desenhar esquemas, tabelas ou diagramas para visualizar essas relações, conectar elementos e eliminar alternativas que não se encaixam. Ao fazer isso, você consegue construir um quadro completo e tirar conclusões precisas. A dedução de novas informações a partir das relações fornecidas exige raciocínio lógico, análise sequencial e verificação das condições. Muitas vezes, as questões envolvem relações de hierarquia, ordem, proximidade ou dependência. Por exemplo, se sabemos que uma pessoa sempre chega depois de outra, ou que um objeto só pode estar em certo lugar se outro objeto estiver em outro lugar, conseguimos criar uma cadeia lógica que permite encontrar a solução.
Avaliar as condições é crucial, porque se uma regra não for respeitada, a solução fica incorreta. O segredo é organizar mentalmente as informações, testar possibilidades e, sempre que possível, usar representações visuais para facilitar a compreensão. Entender proporcionalidade, medidas e estruturas lógicas de relações é essencial para desenvolver habilidades de resolução de problemas. Esses conceitos aparecem não apenas em provas e concursos, mas também em situações do dia a dia, como planejamento de tarefas, cálculo de materiais, organização de eventos e tomada de decisões. Dominar cada um deles significa pensar de forma estruturada, lógica e eficiente, aplicando fórmulas quando necessário e fazendo deduções com clareza. Praticar exemplos, criar esquemas e analisar situações variadas é a melhor forma de fixar o conteúdo e ganhar confiança para resolver qualquer questão de raciocínio lógico-matemático. Vamos agora aprofundar nossa análise sobre como compreender e raciocinar logicamente diante de diferentes situações, utilizando várias funções intelectuais. A compreensão e análise de uma situação exigem o uso de habilidades como raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Cada uma dessas funções atua de forma integrada, permitindo que você interprete dados, resolva problemas e tire conclusões corretas. O raciocínio verbal é a capacidade de interpretar informações escritas, entender relações entre conceitos e aplicar essas ideias para resolver problemas. Por exemplo, quando lemos uma situação hipotética que descreve uma sequência de eventos ou instruções, precisamos compreender a lógica implícita e verbalizá-la mentalmente. Isso envolve entender condições, restrições e relações entre elementos, assim como identificar ideias principais e inferir consequências a partir do que foi informado. O raciocínio matemático, por sua vez, é a habilidade de lidar com números, operações, relações quantitativas e proporções. Ele permite resolver problemas aritméticos, calcular percentuais, analisar proporções diretas ou inversas e aplicar fórmulas matemáticas de forma lógica. Sempre que uma situação envolve medidas, quantidades ou cálculos, o raciocínio matemático entra em ação, ajudando a transformar informações em soluções numéricas precisas. O raciocínio sequencial é a capacidade de organizar ideias ou eventos em uma ordem lógica. Situações que envolvem etapas, sequências de ações ou cadeias de eventos dependentes exigem essa habilidade. Por exemplo, se temos um conjunto de tarefas a serem realizadas em ordem, o raciocínio sequencial nos permite determinar a sequência correta, identificar o que vem antes ou depois e evitar inconsistências. A orientação espacial e temporal envolve compreender a posição de elementos no espaço e a relação entre eventos no tempo. É essencial em problemas que exigem visualização de objetos, mapas, trajetos, diagramas ou horários. Quando uma questão pede para determinar a posição relativa de pessoas ou objetos, ou calcular intervalos de tempo, essa função intelectual garante que possamos organizar mentalmente os elementos e perceber as relações de proximidade, sequência ou duração. A formação de conceitos consiste em agrupar elementos com características comuns e compreender suas propriedades. Ao lidar com informações complexas, é importante identificar padrões, classificar elementos e criar categorias que facilitem a análise. Por exemplo, podemos classificar diferentes tipos de números, formas geométricas ou situações análogas, usando conceitos para organizar e simplificar a resolução de problemas. A discriminação de elementos é a habilidade de identificar diferenças e semelhanças, separar informações relevantes das irrelevantes e focar nos detalhes que realmente importam. Em questões de lógica ou raciocínio matemático, isso significa reconhecer quais dados são essenciais para a solução, quais podem ser descartados e como as características de cada elemento se relacionam entre si. Agora, passando para a compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas, essa é uma habilidade crucial, porque grande parte das questões de raciocínio lógico envolve interpretar informações visuais. Gráficos podem mostrar relações entre grandezas, comparações, tendências ao longo do tempo e distribuições.
é necessário analisar o eixo, as unidades de medida, os valores apresentados e a legenda para extrair corretamente as informações. Por exemplo, um gráfico de barras pode indicar o número de vendas por mês, e a interpretação exige identificar o maior valor e o menor, calcular variações e compreender padrões. Tabelas, por sua vez, apresentam dados de forma organizada e exigem atenção para cruzar informações, comparar valores e extrair conclusões precisas. A prática de leitura atenta, identificação de padrões e cálculos rápidos é essencial para dominar esse tipo de questão. Por fim, chegamos ao raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Problemas aritméticos envolvem cálculos diretos, proporções, percentagens, juros e relações matemáticas simples ou compostas. É necessário interpretar o enunciado, identificar as grandezas envolvidas, montar uma estratégia de cálculo e chegar à resposta correta. Problemas geométricos exigem visualização de figuras, compreensão de medidas, ângulos, perímetros, áreas e volumes. Muitas vezes é preciso decompor figuras complexas em partes mais simples e aplicar fórmulas e relacionar diferentes elementos da figura para resolver a questão. Problemas matriciais, que podem incluir tabelas ou esquemas em forma de matriz, exigem identificação de padrões, sequências ou regras de transformação. Por exemplo, pode ser solicitado descobrir um elemento faltante em uma matriz numérica ou simbólica com base em uma lógica específica. Resolver problemas desse tipo exige uma combinação de todas as funções intelectuais que mencionamos. É preciso compreender o enunciado verbalmente, aplicar raciocínio matemático, organizar os passos de forma sequencial, interpretar relações espaciais e temporais, formar conceitos para agrupar informações e discriminar os elementos essenciais para a solução. Quanto mais prática você tiver na leitura de situações complexas, na interpretação de gráficos e tabelas e na resolução de problemas diversificados, mais rápido e eficiente se tornará na aplicação desses conhecimentos em provas e concursos. Com esse domínio integrado, você consegue abordar qualquer questão de raciocínio lógico-matemático com clareza, estruturando seu pensamento, analisando dados corretamente e chegando a soluções precisas. O segredo está em combinar atenção aos detalhes, prática constante e reflexão sobre os processos que levam à resposta correta. Vamos começar falando sobre problemas de contagem e noções de probabilidade, que são ferramentas essenciais para lidar com situações em que precisamos analisar possibilidades e calcular chances. Problemas de contagem envolvem determinar de quantas maneiras podemos organizar ou selecionar elementos de um conjunto, e para isso usamos conceitos de permutação, arranjo e combinação. Permutação é quando queremos contar todas as formas possíveis de organizar um conjunto de elementos, considerando a ordem. Por exemplo, se temos 3 livros e queremos saber de quantas formas podemos organizá-los em uma prateleira, existem 6 possibilidades. Arranjo é parecido, mas se refere a selecionar e organizar apenas uma parte dos elementos, enquanto combinação considera apenas a seleção, sem se preocupar com a ordem. A probabilidade é a medida da chance de um evento acontecer. Ela é calculada dividindo o número de resultados favoráveis pelo número total de resultados possíveis. Por exemplo, se jogamos um dado, a probabilidade de sair o número 4 é 1 dividido por 6, porque existe apenas um resultado favorável e 6 possíveis. Entender essas noções permite analisar jogos, sorteios, situações de seleção aleatória e qualquer problema em que o acaso esteja envolvido. É importante praticar a identificação de todos os possíveis resultados e saber contar corretamente, para evitar erros comuns. Agora vamos falar sobre geometria básica, que envolve figuras, medidas e relações espaciais. Ângulos são aberturas formadas entre 2 semirretas que se encontram em um ponto. Triângulos são polígonos de 3 lados, e eles podem ser classificados quanto aos lados e aos ângulos, equiláteros, isósceles ou escaleno, e acutângulos, retângulos ou obtusângulos. Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. E o número de diagonais, a soma dos ângulos internos e a simetria dessas figuras são conceitos importantes. Para calcular distâncias, perímetros e áreas, usamos fórmulas específicas.
O perímetro é a soma de todos os lados. A área depende do tipo de figura. Por exemplo, base vezes altura para o retângulo ou base vezes altura dividido por 2 para o triângulo. E a proporcionalidade aparece quando escalamos figuras ou trabalhamos com semelhança entre elas. Essas noções são essenciais para resolver problemas de desenho, construção e cálculo de medidas em diversas situações práticas. O plano cartesiano é outra ferramenta fundamental, especialmente quando lidamos com posições e distâncias em um espaço bidimensional. Ele é formado por dois eixos, horizontal e vertical, chamados de eixo X e eixo Y, que se cruzam no ponto chamado origem. Cada ponto no plano é identificado por um par ordenado, x, y, que indica a sua posição relativa aos eixos. Para calcular a distância entre dois pontos, usamos a fórmula da distância, que é a derivada do Teorema de Pitágoras, a raiz quadrada da soma do quadrado da diferença das abscissas com o quadrado da diferença das ordenadas. Isso nos permite medir, analisar e interpretar posições de objetos, trajetórias e gráficos de forma precisa. Por fim, chegamos aos problemas de lógica e raciocínio, que podem envolver tudo o que estudamos até aqui, incluindo números, operações, figuras geométricas, relações espaciais e temporais, contagem e probabilidade. Resolver esses problemas exige leitura atenta, identificação de dados relevantes e aplicação das ferramentas matemáticas e lógicas de forma integrada. Alguns problemas podem pedir a análise de sequências, padrões ou relações entre elementos. Outros podem exigir cálculos ou representações gráficas, e muitos combinam diferentes tipos de raciocínio, como lógica verbal, matemática e espacial. A chave é organizar mentalmente as informações, estabelecer relações claras, testar possibilidades e verificar se todas as condições do enunciado foram atendidas. Praticar regularmente esses tipos de problemas fortalece a capacidade de raciocinar de forma estruturada, enxergar padrões, antecipar resultados e aplicar corretamente as fórmulas e conceitos, o que é essencial para concursos e provas de raciocínio lógico-matemático.